Muito boa noite a todos. São 20 horas nesse momento. Então, vamos dar início a mais um trabalho de preces e radiações, que todas as quartas-feiras acontece na Associação Espírita Allan Kardec de Esteio. E estamos fazendo nesse local, por motivo já exposto, diante, materialmente, né, de nós não pudermos estar pessoalmente, fisicamente, na nossa casa de oração, na nossa casa de bênção. Então, vamos dar início a esse trabalho. Então, vamos agradecer primeiro a Deus, agradecer a Jesus, por esse momento em que nos proporciona de nós estarmos juntos nessa caminhada. Dando início, então, ao nosso trabalho da noite de hoje, nós vamos trocar algumas ideias sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5. E nesse Evangelho tem vários itens, em que depois os irmãos podem, quem tiver em casa, acredito que todos tenham, puder dar uma lida nesse capítulo 5. E nós, particularmente, nós vamos nos ater ao item 18, que fala sobre o bem e o mal sofrer. Esse capítulo nos remete e faz com que nós venhamos pensar muito sobre sofrimento. A resignação diante dos infortúnios é um dos maiores antídotos contra as dores, contra o sofrimento, contra as doenças emocionais que aturdem a todos nós. Então, a resignação diante das dificuldades é um dos maiores antídotos para que nós venhamos enfrentar as doenças, as dores emocionais, que todos os dias nos assolam. Quase ninguém aceita experimentar contrariedades. E a justiça divina, que é sábia, não se rende aos nossos caprichos. Há uma grande diferença entre o bem sofrer e o mal sofrer. Há uma diferença muito grande. E que nós vamos aqui, juntos, tentar, à luz da doutrina espírita, através do Evangelho, segundo o Espiritismo, tentar compreender e entender esse bem e mal sofrer. A calma e a resignação, então, diante da dor, nos faz sofrer menos. Porque nós vamos entender a razão da nossa dor e, por isso, somos contemplados por Deus. Então, a calma e a resignação, quando estivermos com a dor, e sabendo por que essa dor vem ao nosso encontro, vamos saber sofrer. E entendendo o porquê dessa dor, vamos sofrer menos. Já não aceitação. A não aceitação da vontade divina nos tornará revoltados, nos tornará impacientes, o que irá agravar, porque não saberemos aproveitar a experiência e tirar as lições necessárias para o nosso adiantamento espiritual. Então, se nós nos revoltarmos, se nós não aceitarmos essa dor que vem ao nosso encontro, agravará mais essa dor, esse sofrimento. Porque esse sofrimento, às vezes, vem para que nós venhamos tirar como experiência as lições necessárias para não sofrer tanto. Quando Cristo, o nosso Mestre Jesus,
nos falou. Bem-aventurados aflitos, porque são deles o reino dos céus. Ele não se referia apenas àqueles que sofrem em geral, pois todos que estão nesse planeta Terra sofrem, estejam numa situação boa ou estejam numa situação de sofrimento. Ora, mas poucos sabem sofrer. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir o homem ao reino dos céus. Está lá no Evangelho do capítulo 5, item 18. Então, bem-aventurados aflitos, porque nós estamos no planeta Terra não para sofrer, nós não viemos para o planeta para sofrer. Nós viemos para o planeta para, junto conosco, nos conciliar, resgatar, acertar as arestas com aqueles que convivem conosco. E quando as adversidades vêm ao nosso encontro, nós, sabendo ser resignados, saberemos enfrentar e tirar lições desse sofrimento. Porque sofrimento faz parte da nossa caminhada, da nossa atual encarnação. No entanto, é necessário verificarmos o que denominamos sofrimento, realmente se ele o é. Pois muitas vezes sofremos por caprichos não atendidos. Muitas vezes sofremos por caprichos não atendidos. Às vezes, queremos uma vida tranquila, todos querem. Uma vida sem dificuldade. Esquecemos que estamos aqui para nos aprimorar. E quando as adversidades vêm ao nosso encontro, nos revoltamos e não sabemos lidar com essas adversidades. Porque, vivendo mais no mundo material do que o mundo espiritual, queremos viver uma vida de benesses, quando, na realidade, estamos aqui para trabalhar as nossas dificuldades. Aliás, tratamos disso no nosso planejamento reencarnatório, quando, no plano espiritual, junto com os nossos amigos, nos organizamos para, quando aquilo vier e esses sofrimentos acontecerem, saber trabalhar com eles. E quando aqui estivermos encarnados, com a bênção do esquecimento, e não somos atendidos naquilo que nós queremos, caprichosamente nos rebelamos, nos desacreditamos da vida. Quando não, tomamos atitudes e posturas que irão comprometer ainda mais, muito mais, a nossa caminhada. Portanto, meus irmãos, às vezes sofremos porque caprichosamente queremos uma vida de benesses, quando, na verdade, não viemos aqui para passear, e sim para trabalhar, nos melhorar. Há várias circunstâncias na vida em que o sofrimento nos acomete, seja através de situações físicas, seja através das situações morais, situações espirituais, sociais, emocionais, ou por várias delas, todas elas juntas. Contudo, nós não sabemos quando seremos visitados pelos dissabores e nem como conseguiremos lidar com essas adversidades. Por isso a importância do Evangelho de Jesus em cada coração, para que possamos percorrer os aprendizados com dignidade e serenidade. E saber, diante
dessas dificuldades, enfrentá-las. E enfrentando e sabendo o porquê, vamos sofrer menos, bem menos. Mas nós podemos fazer algumas perguntas para que nós pudéssemos responder. Qual de nós nunca se viu em situação de sofrimento? Qual de nós não está sofrendo nesse momento? Como nós nos posicionamos perante o inesperado, perante a dificuldade? Como nos posicionamos? Nós podemos não sofrer? Podemos não sofrer. Ou se sofrer, vamos sofrer. Porque saberemos como e o porquê estamos passando por essa dificuldade. Mas quando que nós vamos saber? Quando a resignação, quando a aceitação e quando começar a compreender o verdadeiro objetivo da nossa estada nesse planeta, nós vamos começar a entender o porquê do nosso sofrimento. Uma vez estando encarnado em um planeta de provas e expiações, e provas, e sabemos que nessa etapa em que nos encontramos, diante de toda dificuldade que está assolando o nosso país, o nosso planeta, o aprendizado pode surgir através do sofrimento. O aprendizado pode surgir através de um sofrimento. Estamos enclausurados, estamos preocupados, e aí nós nos preocupados, melhor dizendo, com quem? Conosco? Com certeza. Com os nossos irmãos que estão com dificuldade? Também. Sendo assim, preocupado que estamos conosco. Com as pessoas que convivem conosco, que caminham conosco, sendo assim. É essencial que busquemos o equilíbrio para vencer essas etapas, não nos desesperando pelas quais fomos passando na caminhada terrena. E com certeza de que a espiritualidade sempre estará conosco. Quando nos perguntamos, estamos sós? Estamos sem as pessoas momentaneamente convivendo dia a dia conosco? Estamos falando apenas daquilo que vemos materialmente. Mas sabemos, cada um de nós, sabemos que não estamos sós. Temos o nosso anjo da guarda que nos acompanha, temos nossos amigos espirituais que estão sempre conosco, nos intuindo, torcendo, os nossos amigos que ficaram no plano espiritual, torcendo para que nós venhamos vencer mais essas dificuldades. E diante desse entendimento, vamos entender, compreender que a nossa passagem atual, encarnada no planeta Terra, é uma conciliação com aqueles que estamos convivendo. E diante desse fato, quando as adversidades vierem ao nosso caminho, vamos saber sofrer menos. O Evangelho de Jesus, como guia e força, trilha o nosso caminho e nos ajuda a vencer as mazelas de modo a permitir que cada um de nós torne-se um novo homem, se legitimando dentro do nosso mundo interior. O Evangelho é o nosso mapa. O Evangelho de Jesus é a nossa bússola que vai nos dar o norte para caminhar na estrada que ele, quando aqui esteve encarnado, deixou para nós. Mas nós, teimosos que somos, tomamos alguns atalhos e nesses atalhos sofremos. E na dor, retomamos o caminho
e começamos a aprender a sofrer menos. E essa busca, então, nos permite abrir o coração para compreender e receber o amparo, pois essas atitudes corroboram para o aprendizado do bem sofrer. Na atualidade, antigamente, mas na atualidade, se faz premente aprender e crescer com o sofrimento. O importante é ter a certeza de que Deus nos criou para ser feliz. Nós não viemos ao planeta Terra para sofrer. Nós viemos no planeta Terra para trabalhar e atingir a felicidade que não é desse planeta. Mas são através dos sofrimentos que nós vamos, nesse sofrimento, porque as situações acontecem no nosso planeta, entre as pessoas, entre nós, os nossos. Se nós conseguirmos entender, com certeza, vamos alçar voos, nos melhorar e sofrer menos. Então, depende exclusivamente de cada um de nós. Entretanto, enquanto não aprendermos a lição necessária, as situações retornarão em nossas vidas até que estejamos aptos a avançar para outras esferas. No momento do sofrimento, é de fundamental importância estar desperto para receber a visita de Jesus, que se apresenta através de sutilezas, de pequenos sinais. Por isso, é importante estarmos sempre atentos. Jesus está sempre mandando seus prepostos a nos auxiliar naqueles momentos mais difíceis, mais doloridos. Assim, como o bem passa, e o bem às vezes passa rápido, a dor também passa. Por isso é preciso ter compreensão, paciência, abnegação, amor para vencer as experiências que todos os dias batem à nossa porta, as nossas vivências. Necessário, então, se faz renovar os sentimentos e aceitar resignadamente, mas não estagnados, os sofrimentos que a vida nos apresenta. Renovar os sentimentos e aceitar resignados, mas não estagnados. Porque os sofrimentos, eles vêm a nós, para que nós venhamos aparar as arestas que criamos ontem, muito tempo atrás, no início e talvez agora. Finalizando essa nossa página, essa nossa troca, queremos trazer aqui uma página do livro Um Modo de Entender uma Nova Forma de Viver do Espírito Hamed, pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto, na lição 12, onde ele fala do sofrimento. Ele começa assim: eu não sou sofredor, eu estou sofredor. Ser e estar são angulações diferenciadas que influenciam sobremaneira o psiquismo na estrutura da alma em evolução. Eu não sou sofredor, eu estou sofredor. Ser e estar são ângulos diferenciados que influenciam sobremaneira o psiquismo na estrutura da alma em evolução, ou seja, do nosso caminhar. Eu sou ou eu estou? Essa pergunta influencia a nossa caminhada. Ser ou ter? Eu sou, sofrer, é, portanto, um sintoma que indica que a causa sou eu mesmo. Por isso, devo renovar por esse sofrimento. Porque ninguém nos faz nada se nós um dia não fizemos para alguém.
Portanto, devemos nos renovar. Renovar é a meta. Você, diz ele, é o arquiteto do seu destino. Se eu sou arquiteto do meu destino, eu quero sofrer bem ou sofrer mal? Vai depender de mim. Então, a causa sou eu. Então, se souber o porquê sofro, provavelmente saberei sofrer, e sabendo por quê, sofrerei bem, sofrerei menos. Definitivo para que nós venhamos nos introjetar e descobrir que eu sou o responsável pelas dores. Se souber aproveitar, sofrerei menos. Muita saúde, muita paz e muita alegria a todos nós, e que possamos continuar em orações, que possamos continuar agradecendo e em prece, pedir a Deus, sabe, nos auxilie nesse momento em que estamos passando, para que nós possamos refletir. Para muitos, essa pandemia que acontece conosco, essa epidemia, é um sofrimento, e não deixa de ser. Mas se realmente começarmos a entender o porquê de tudo isso que está acontecendo, talvez vamos entender e sofrer menos. Muito obrigado, e que Jesus nos ilumine e nos proteja